Você pode aplaudir e exaltar a Ele. Amém, igreja? Por favor, evitem as distrações. Amém? Shalom, igreja. Graça e paz a todos. Shalom, igreja. Percebendo a igreja um pouco letárgica, enquanto o inimigo tem usado pessoas para fazer festa lá fora. O que nós precisamos ser ativados e nos movermos de forma diferente. Ontem eu tive o privilégio de estar num ambiente ungido com pessoas que se separaram momentaneamente diante de um tempo difícil, principalmente para a igreja. E desde sexta-feira eu peguei um gancho da ministração da tia Edna e falei, como todo processo anual de carnaval, eu tenho falado, para quem está atento, é claro, nem todos dão atenção à palavra. Aí se cumpre o que Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Essa é uma realidade para quem é ministro da palavra e quem se move de forma profética. E o maior desafio é alertar quem quer ser alertado, é claro. Porque Deus não vai forçar nada a ninguém. Esse tempo é um tempo que Deus vai definir um termômetro da carnalidade, principalmente dentro da igreja, tá? Sei que algumas pessoas às vezes, eu nasci em berço evangélico, eu não sei o que se trata de fato o tempo de carnaval. A expressão carnaval, ela equivale ao mesmo sentido do vale da carne, onde toda vontade e desejo da carne do homem, ele não precisa ser contido. Por isso que o maior objetivo do inimigo é descaracterizar a vida de cada um. Por exemplo, nesse tempo o homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem. São coisas que as pessoas nem percebem. Mas quando entra na sua mente, entra no seu coração e se torna um hábito, já era. Porque se torna viciante. Algo que nós precisamos tomar cuidado. E principalmente agora, quebrando o legalismo de quem é religioso. De quem talvez simplesmente quer criar julgo sobre essas pessoas. O próprio Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Para quem tem a mente punitiva e legalista, é muito fácil julgar as pessoas. Entenda. Eu não estou em defesa do ato que ocorre. Mas se o próprio Deus, que é um ser soberano, não intervém debaixo do seu poder e da sua majestade, quem somos nós? Irmãos, o papel da igreja diante desse tempo é se mantermos para ter um exemplo a ser. Existem situações dentro de uma família que quem vai ser o exemplo vai ser o pai e a mãe. É o pai e a mãe que vai ser exemplo para os filhos.
Caso contrário, o meu filho tome direções, posicionamentos diferentes, eu estou isento de culpa, porque eu ensinei ele o que é correto. O papel da nação de Israel, que foi escolhida por um propósito pelo próprio Deus, para que servisse de exemplo e modelo para todas as outras nações, não é diferente com o que a igreja vive e a responsabilidade da igreja. Por isso que volta e meia eu sempre falo para os discípulos aqui, você precisa ter a certeza que dentro desse tempo, você é o Israel do Senhor. Você precisa se mover de forma diferente, ter o caráter diferente, não simplesmente agora envolto de doutrinas, mas envolto de princípios. Porque a própria Bíblia diz que tem pessoas tomadas por ventos de doutrinas, conceitos e ideologias humanas, que ao invés de facilitar a vida das pessoas, vão jogar, sabe o quê? Fardos, pesos. De forma que ninguém suporta. Jesus, ele veio dentro de um tempo muito proposital para confrontar a elite religiosa. E dentro desse tempo, essa é a realidade. Eu preciso te dizer, a sua oração não vai mudar o carnaval. A sua oração vai mudar, sabe o quê? Apresentar o coração arrependido, que comece pela igreja. Porque dentro desse tempo, onde há dentro de uma estatística, o maior nível de desviados. Esse é o termômetro para saber a carnalidade. E tem muitos, às vezes, que nasceram em berço evangélico, que se sente atraído a viver aquilo. Agora, para aqueles que tiveram a certeza de onde saiu, irmãos, tu vai voltar ao estado que você vivia. Por isso, algumas pessoas chegaram a falar, eu não vou para o culto hoje, porque é tempo de carnaval, eu vou ficar dentro de casa. Meu Deus! Nós limitamos o poder do nosso Deus. Deus vai permitir que você entre em fornalha para mostrar quem Ele é. Deus vai permitir que você às vezes ande pela rua, transite. Por exemplo, eu que peguei metrô esses dias, tinha mulheres seminuas dentro do trem, do metrô. E qual é o meu pensamento, qual é o meu sentimento? Sempre vamos ser colocados à prova. A própria palavra diz, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Existem coisas que foram ativadas dentro de nós. Se nós não cortarmos o cordão umbilical com a carnalidade, com aquilo que nos escravizava, irmãos, você vai continuar sendo escravo. Agora, só que difere você é que você tem um título de religioso. Não se trata mais de um estereótipo, irmão. Inside. É de dentro para fora. São coisas que são mudadas aqui, porque você sabe o quanto essas coisas te escravizavam. Por isso não vamos criar legalismo. Em especial ontem, eu fui ministrar em Braz de Pina. Já presenciamos, no meio do caminho, por as pessoas daqui de Queimados que não estão acostumadas. Eu acho que tinha um número de aproximadamente 50 miliantes, tudo de fuzil, num ambiente onde a carnalidade está expressa. Aí eu vejo um montão de crente tremendo diante disso. E quando cheguei, o rapaz que me convidou e falou, ei, poxa, eu estava com medo. Eu falei, meu filho, o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Um cara que chegar e dar um tiro de fuzil num homem que está se movendo debaixo de um propósito, ele não arrumou inquérito com a polícia, ele arrumou inquérito com o eterno. Porque ele impedindo o propósito na vida de um homem de Deus, porque eu não me movi do meu território, da minha geografia para estar lá à toa. Nenhum de nós. E além do mais, para aqueles que foram estendidos o convite da igreja, quem não quis ir, perdeu. Enquanto vocês criarem argumentos para se manter distante do rebanho, vocês não vão usufruir de coisas extraordinárias. É claro que existem a responsabilidade talvez de quem trabalhou, de quem precisou fazer algumas coisas relevantes. Mas nada é mais importante do que a presença. Nada é mais importante do que estarmos juntos debaixo de um propósito. É isso que nós precisamos entender. Amém? Eu confesso que eu preciso hoje desconstruir algo publicamente. Diante de muitos desafios
Eu, particularmente, através do meu temperamento, que sou um homem de um temperamento fleumático, às vezes, eu sofro de procrastinação. Talvez vocês não entendam o significado e o sentido dessa palavra. Por exemplo, esse copo de água aqui é para mim beber agora. O que eu faço? Eu acabo adiando isso. Eu deixo para depois. Mas eu tenho responsabilidade, e a minha responsabilidade nem sempre é referente a mim. Ela encobre minha família e principalmente também vocês, igreja, discípulos que confiam na palavra que está sendo emitida através de mim. E dentro desses dias, acho que, se eu não me engano, ontem em especial, eu tive uma conversa com a minha família. E de púlpito, eu fiz, muitas das vezes, me queixei de não ter muito tempo para um devocional, apesar de eu saber que Deus me move pelo dom da palavra. Às vezes eu pego um pouco, só leio um versículo, Deus me dá várias coisas a serem ministradas. Isso eu entendo que é dom. Mas eu também não posso tirar desse privilégio, e às vezes, diante das dificuldades, existem coisas que são difíceis, mas todas as coisas difíceis são para nos forjar. Eu, particularmente, a porta do quarto, tem o guarda-roupinha da Belle, tem algumas coisas ali, e volta e meia, às vezes, eu, particularmente, às 6 horas, 5h30, eu entro para o quarto para estudar, quase em cima da palavra. E às vezes, há pouco tempo, eu cheguei em púlpito e me queixei diante de vocês, que volta e meia a minha esposa, ou a minha filha, ou alguém bate na porta, e parece que tira aquela conexão. Mas eu vou ser sincero, a minha esposa, ela foi voz profética para me curar. Sabe por quê? Porque enquanto eu não for tratado disso, eu vou criar argumentos para querer culpar alguém pela falta de posicionamento minha. Porque eu poderia fazer um devocional às 5 da manhã, eu poderia acordar às 3 da manhã para fazer um devocional. Eu deixava para cima da hora para trazer uma palavra para a igreja. Mas desculpe, eu faço uma pergunta para os discípulos os mais íntimos. Quando faltou alimento para vocês? Nunca. Mas eu preciso me retratar diante da igreja aquilo que eu disse em púlpito. Um dos maiores bens que Deus me deu é a minha família. É a minha esposa. É o meu filho. É a minha filha. E são vocês. E eu preciso honrar a minha família aqui publicamente. Eu preciso da presença da minha esposa, do meu filho e da minha filha. São bens que Deus nos dá. E nós precisamos ter zelo. Desculpe, eu vou iniciar a palavra, mas eu preciso fazer isso publicamente. Amém, igreja? Talvez eu creio que zelo. Algumas pessoas sabem que eu sou enérgico, principalmente com a minha família. O meu filho, eu cobro muito dele. A minha filha, eu cobro muito. E às vezes, eu acho que talvez eu possa estar excedendo pelo nível de preocupação do futuro. Mas a única coisa que eu posso deixar para eles é um princípio espiritual. É isso que eu estou dizendo para vocês. Porque eu preciso ser um exemplo de um homem espiritual. Quando eu percebi que, de certa forma, eu usei o púlpito para fazer isso com a minha esposa, isso me tocou. E eu também preciso usar o púlpito e, de forma pública, honrá-los. Ali está minha filha, eu cobro tanto dela. Talvez ela nem sabe por que ela está aqui. Mas vai estar gravado aí depois, ela vê. Amém? Neste momento, eu deixei separado ali algo que eles nem perceberam. Eu preciso de que alguém me ajude com 3 cadeiras, por favor.
Igreja, se eu falar que eu não desejo ter um ministério com relevância ao ponto do nome do Eterno ser reconhecido, eu estaria mentindo. Mas nenhum sucesso ministerial vale um fracasso dentro da sua casa e na sua família. E eu creio que eles não têm dúvida daquilo que Deus tem sobre a nossa família. Não que sejamos melhores, mas são questões de decisões. Eu decidi isso. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque é através de decisões. Diante de todo o aperto, de toda renúncia, algumas pessoas cedem e preferem voltar para o caminho que antes iniciaram. Amém?
pra isso, foi pra isso, foi pra isso. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar, Senhor. Foi pra isso, foi pra isso. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, yeah. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor, como meu Senhor. Do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor, como meu Senhor. Você pode declarar porque você foi feito. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar, Senhor. Foi pra isso, foi pra isso, foi pra isso. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar, Senhor. Foi pra isso, foi pra isso. Amém? Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Entenda, existe uma palavra no hebraico que muitas vezes eu tenho falado para os discípulos. Eu peço para que vocês repitam ela comigo. Techuvá. Repete mais uma vez. Mais uma vez. Techuvá significa arrependimento. Mas sendo que quando nós pegamos a palavra no nosso linguajar, arrependimento, às vezes a gente pensa que arrependimento só é arrependimento. Mas como assim, pastor? Arrependimento, existem níveis de arrependimento. E a forma como você se aproxima de Deus. Dentro desse tempo, o pedido que nós precisamos fazer para Deus não é para que mude o carnaval. É para que mude o coração de muitos homens que lá estão. Porque isso sempre vai permanecer para ativar um termômetro da carnalidade. E em Romanos, capítulo 8, versículo 19, eu peço para que vocês abram aí comigo. Livro Romanos, capítulo 8, versículo, vamos começar do versículo 18. Está dando para vocês me ouvirem aí? Amém? Romanos 8, versículo 18. Amém? Todos acharam? Vamos lá? Eu não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação, ela aguarda com uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Aqui, ontem eu disse,
e eu vou repetir aqui para que vocês entendam isso. Existe uma grande expectativa de que realmente os filhos de Deus se manifestem para aqueles que ainda são só entendidos como criação do Senhor, sofram um impacto da manifestação dos filhos e se sintam atraídos a se aproximar do Pai. Porque o maior objetivo do inimigo é ferir a identidade de filho. E o problema é que quando você não sabe que você é filho de Deus, você se encontra com o entendimento que você só é uma criação. Eu peguei em paralelo João capítulo 1, versículo 11, que diz isso aqui, propriamente para Israel. Por isso eu quero que você entenda, e repita assim comigo: eu sou Israel do Senhor. Eu sou Israel do Senhor. Para consolidar. Quando você entende que você é o Israel e é um exemplo agora a ser seguido, o que você faz? Você precisa se manifestar. Chamar a atenção dos que estão perdidos agora a seguir o caminho do Senhor. Porque agora você é instruído pela palavra. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Agora você está tendo o quê? Uma visão ampla de onde pisar, de como andar. Você não vai mais por caminhos tortuosos. Você não vai mais por qualquer caminho, porque você está sendo instruído pela palavra. A palavra personificada é Yeshua, o Filho de Deus, a qual nós conhecemos como Jesus. Ele é a palavra personificada. Ele é um exemplo de filho. E agora, a mesma pergunta, eu sei que algumas pessoas já têm resposta. Por favor, deixe os seus irmãos interagirem. A pergunta é essa: irmãos, por que Yeshua foi morto? Alguém pode interagir, igreja? Por favor, alguém pode me dar essa resposta? Alguém? Ninguém? Hã? Cara, o propósito dele é te salvar do pecado. Mas alguém precisava de um argumento para matar. Qual foi o argumento que usaram para matar Jesus? O Filho de Deus. O que acontece? Quando você não negligencia a identidade de filho, você gera ofensa naqueles que não querem ser filhos. Os rebeldes se ofendem com a decisão de quem se posiciona em ser filho. Por isso você vai perceber que dentro de família existe um comportamento que é natural. Do filho mais achegado, mais obediente, sempre ser o mais perseguido. Porque ele vai ser falado, sabe o quê? Ah, ele é o protegido do papai. Ah, tu gosta mais dele do que de mim. Talvez na sua família pode ter acontecido isso. E alguns dos argumentos das rebeldias era que o quê? Não, ele é mais protegido. Ah, tu gosta mais dele? Deu o melhor tênis para ele, a melhor camisa, separou a melhor parte do frango, me deu o pé e o pescoço. Para ele o senhor deu o peito, a senhora deu o peito. Ah, talvez. Eu acho que não, né? Talvez aconteceu isso. A melhor roupa, poxa, comprou o tênis de marca para ele e comprou o tênis da feira para mim. O que acontece? Isso nós transicionamos para o maior objetivo do inimigo, que é ferir a paternidade. Por isso esse espírito de orfandade. E toda autoridade, para quem se move com rebelião, é um bloqueio. Alguém que não vai ser um bom filho, dificilmente vai ser um bom aluno. Dificilmente vai ser um bom empregado. Em todos os lugares ele será reprovado. E ele perderá ambientes que foram preparados para honra. No céu havia um lugar de honra. Havia uma unção específica sobre um querubim ungido para proteger. Agora ele protege o quê? Mais nada, porque ele se tornou rebelde. Não existe o nome Lúcifer na Bíblia. A religiosidade sempre vai plantar isso para você. Mas no hebraico o nome dele é Eliel Ben Shahar, que significa filho da honra. Agora a identidade dele foi mudada.
Agora ele é conhecido como o diabo, o pai da mentira, do engano, porque ele foi descaracterizado pelo sentimento que estava dentro dele. Por isso, dentro desse tempo, você vai ver pessoas sendo ativadas no homossexualismo, no lesbianismo, na imoralidade sexual e na ganância de prazeres. Dentro desses dias, eu estava fazendo um trabalho numa casa na Urca. E um dos pintores, ele mora na Gamboa. Ele disse que naquele ambiente ele ia abrir um bar e que todo o carnaval é um misto de acontecimentos onde rolam drogas e imoralidades. Aquilo, desculpe a expressão, que as pessoas chamam de bacanal, as pessoas tudo em lugar público. Você tem noção do que isso significa? Aí você tem noção que se, por exemplo, você sai com seu filho num ambiente como esse, ou alguém que está sendo ativado na juventude, porque os hormônios dos jovens não é convertido, se a mente dele não for mudada, essas coisas vão levar ele a qualquer desejo exacerbado de prazer. E quando se depararem com aquilo, aí o que acontece? Ele vive cercado de princípios, e as pessoas que vivem de qualquer forma vão dizer, pô, você é todo quadrado, tu vive nesse mundinho teu de igreja, isolado de tudo que é bom. Tu tá dentro de um aquário enquanto nós temos todo um mar de imoralidade. E se ele não tiver uma identidade, sabe o que ele faz? Ele cede, porque ele vai querer experimentar essas coisas. E o problema é aquilo que Jesus diz. Aquele que comete o pecado torna-se escravo dele. Há um grande problema. Por isso que aqui, quando Paulo, eu não venho simplesmente falar que Paulo vem falar de um tempo futuro, que os filhos vão se manifestar e a criação de Deus vai se sentir atraído. Irmãos, olha só, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor vai herdar o reino. Nem todo mundo que está dentro de igreja, porque a intenção do coração é outra. Não venhamos nos enganar com isso. Se não houver mudanças aqui, nada adianta. Não adianta. Por exemplo, eu sou quebra de resistência para muitas pessoas. Nessa mesma casa que eu estava trabalhando, eu me identifiquei. Não negligenciei a minha fé. Disse que eu sou filho de Deus e disse que Deus me deu uma unção pastoral. E a pessoa disse, poxa, eu pensei que tu era um metalheiro por causa do cabelo. Mas o que adianta? Às vezes eu ter todo um estereótipo de religioso e não ter eficácia e na essência de uma unção de aproximar essas pessoas diante de Deus. Ele me olhou, ele ficou assim, mas em nenhum momento eles viram um posicionamento errado. Alguma coisa na sua vida precisa chamar a atenção. Eu não estou dizendo que Deus vai usar as pessoas, mas Deus realmente vai usar as coisas loucas para confundir as sábias. Ou Deus vai usar aquilo que não é, para confundir aqueles que acham que são. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Amém? Por isso agora que como filho nós precisamos ser exemplos. Eu coloquei isso aqui, ó. Paulo intensifica a cura da crise de identidade. João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os seus, por isso que eu pedi para que vocês se associassem a Israel. Quando essa palavra de João capítulo 1, versículo 11, ela é associada ao povo de Israel. Mas agora eu te perguntei, quem é o Israel do Senhor? Somos nós. Automaticamente agora essa responsabilidade nos cabe. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, ele deu o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. Éramos bastardos, não tínhamos uma paternidade, agora nós éramos órfãos, ele nos assume, e aí nós vamos ver a intensidade de detalhes do cuidado de Deus. Quando ele chama os discípulos para cear, é para você ter a certeza que você não é simplesmente agora assumido como alguém adotado. Por isso, na ceia, você participa do corpo de Cristo, e você é filho de sangue dele. Você consegue entender a intensidade de detalhes? Agora eu te pergunto, será que a religião vai te dar esse detalhe? Porque ela te coloca viseiras de forma que você só enxerga algo de uma forma.
não vai te dar sensibilidade daquilo que Deus quer gerar no seu coração. Por isso que no início Jesus veio falando por parábolas, porque só quem é sensível ao Espírito e ao desejo do Pai vai entender. Por quê? Ouvindo, não entendem, veem, mas não conseguem enxergar, e nem tampouco alcançam techuvá. É isso que a Bíblia diz. Se você pegar, por exemplo, nessa Bíblia aqui, ela é judaica, ela não vai transliterar sentidos exatos. Quando fala de arrependimento, ele está falando de techuvá. E techuvá existe em níveis. Existem pessoas que vão falar assim: alguém me feriu, mas está perdoado. Eu lá, e ele lá, e eu aqui. Irmãos, quando você começa a entender os níveis de arrependimento, se você for sábio, você vai querer alcançar o mais alto nível de arrependimento ou de ajuste. Sabe por quê? Agora você vai servir de alinhamento para quem talvez não quer ser tratado. Tem discípulos aqui, eu falo publicamente, que acham que eu sou bobo. Eu continuo servindo ele com todo amor, sem mudar nada. Sabe por quê? Eu não posso mudar a minha essência pelo fato de alguém não quer mudança. Aquilo que Deus te chamou para ser, você precisa ser. Você não pode ser um homem que contempla a si mesmo no espelho e vai, e logo se esquece de quem era. Não posso. Aonde quer que eu possa ir ou estar, eu preciso ter a certeza da identidade de filho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os filhos de Deus? Há uma expectação na criação da manifestação dos filhos de Deus. O que acontece? Aqui ele vem alinhar a crise de identidade de quem se acha filho. Ontem eu usei um sentido muito real que ocorre. Pré-adolescentes, ou quando alguém acha que alcançou um nível de maturidade. O que muitos fazem? Completei 15 aninhos, se tornou uma mocinha. A mamãe e o papai vai levar na escola. O que acontece? Não, mãe, não precisa não. Tem vergonha dos seus pais. Existem pessoas que têm vergonha em outros lugares de denunciar quem é o seu pai. Eu estava num ambiente onde eu poderia usar o argumento de não nem dizer que eu era crente, mas eu logo me identifiquei como filho de Deus. Eu precisei me manifestar para que alguém conheça Deus através de mim. Essa é a certeza. Se você tiver vergonha do seu pai, ele vai ter vergonha de você naquele grande dia. Por isso você precisa ter a certeza. O seu pai, ele é um herói. Se honre de quem é o seu pai. Eu vou ser sincero, quando assuntos de paternidade me comove porque, tipo assim, meu pai é um exemplo para mim. Ele não pôde ter me ensinado coisas espirituais, apesar de ter me ensinado sim. Sabe o que ele me ensinou? Meu pai não tinha segmento religioso nenhum. Mas eu tenho em memória, eu tinha aproximadamente de 6 a 7 anos. Ele me ensinou a rezar. Porque havia um hábito de que pessoas diziam ser católicas sem ser católicas. Alguém perguntava o que você não sou católico. Eu, pelo fato dele ensinar isso, eu dizia isso quando alguém falava, eu sou católico, porque eu fui batizado, jogaram uma jarra de água na minha cara, estava de roupinha branca, estava valendo. Tem fotinha e tudo. Aí, o que acontece? Ele me ensinou. Desculpe, gente, eu não quero que vocês se ofendam, mas às vezes as pessoas nem entendem. Mas aquilo que me ensinou, eu deixei perpetuar até que o entendimento chegasse em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Algumas pessoas fez o sinal da cruz. Irmãos, tem muitas pessoas que vão dar seguimento porque não tem um entendimento, até que chegue a luz do entendimento e você mude. Mas aquilo eu abracei de boa. E orar o Pai Nosso. Acredite, todos os dias à noite, minha família propriamente não tinha um segmento espiritual, nem propriamente religioso, mas eu fazia isso todo dia à noite. Eu acho que Deus olhou e falou assim, eu posso tirar proveito disso. Porque automaticamente nele gerou uma disciplina daquilo que o Pai ensinou. Completei maioridade, tive as minhas experiências no mundo,
Se eu não me engano, acho que não sei se eu fui para carnaval ou uma festa lá fora, eu não tenho em memória real o dia que me embriaguei. Quando cheguei embriagado em casa, fui deitar, olhei assim para o céu, talvez algumas pessoas para o teto assim, estava como? Tudo rodando. Mas sabe o que eu fiz antes de dormir? Eu orei o Pai Nosso. A questão é a memória afetiva daquilo que é gerado. Por isso que eu estou falando que você precisa ser um exemplo para a sua família. Hoje em dia eu tento me aproximar dele. Não é negócio de igreja não, né? Cara, ele nunca veio num culto todas as vezes que eu convido. É um desafio. Mas eu creio que chegará o grande momento, porque eu, como filho de Deus, eu sempre me manifestei diante deles. Sempre. Agora, olha só, em paralelo com isso aqui, vocês sabem por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu, igreja? Porque se intitulou como Filho de Deus. Mesmo que você seja colocado à prova e possa vir até mesmo sentença de morte, não negue quem você é. Não negue a sua fé. Não negue o seu Pai. Não negue o seu Deus. Porque nós seremos colocados à prova. Assim como ele foi pego como ovelha muda em meio aos seus tosqueadores, ele não berrou. Ele se submeteu à vontade daquilo que o Pai pediu. Algo que eu preciso, porque para ser filho de Deus, você precisa anular a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Eu falei e uso o mesmo versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas sim por humildade. Não atente propriamente para o que é seu, mas também para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, de modo que sobremaneira Deus o exaltou e deu o nome dele acima de todos os nomes. Em breve, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Filho de Deus. Mas houve um preço a ser pago, de obediência. Deus, o Eterno, ele não facilitou para o seu filho. Uma das frases que eu tenho falado para minha esposa, eu falo, filha, não facilita para a Isabelle, não facilita para o João, dificulta a vida deles. Porque só assim eles serão forjados e vão ser diferentes, desculpe, não me julgando melhor, mas diferente dos demais. Porque dos mesmos já existem muitos. Precisamos nos mover de forma diferente. Vamos forjar os nossos filhos com um caráter que não vão se dobrar a outros deuses, não vão se dobrar à pressão que o mundo vem colocar. Eu contei uma experiência, desculpe, talvez o meu filho possa se sentir exposto, mas eu vou expor ele assim mesmo. Eu recebi o meu sobrinho aqui e estava falando de comportamentos que entraram na parentela, na família. E tocamos num assunto muito delicado, relevante, o que ocorre muito com os jovens, apesar também de alcançar alguns homens e infelizmente alguns casados, que é a masturbação. Eu falei com o meu sobrinho, eu falei assim, filho, às vezes a gente não aprende da forma correta. Alguns pais, às vezes, de forma tendenciosa, levam até filho para prostíbulo, para se relacionar com prostitutas. Insere na mente, no coração de alguém que não tem experiências e a pessoa agora visa aquilo de uma forma errada. E eu usei o exemplo, falei, o meu filho, o Jonatas, ele nunca se masturbou. Aí meu sobrinho tem aproximadamente uns 22 ou 23. Ah, tio, eu não acredito. Aí eu, meu Deus, eu coloquei a prova. Ô Jonatas, vem cá. O Jonatas saiu aqui da cortina. Filho, tu já fez isso? Aí ele, não, pai, eu nunca fiz isso. Aí a biologia, os intelectuais vão dizer que ele precisa conhecer o corpo dele. Irmãos, entenda, isso gera distúrbios psíquicos e no próprio físico.
Aí depois, desculpe eu ser detalhista, porque isso também é bíblico. Como um filho, ele precisa ser nutrido com exemplo. Porque enquanto meu pai estava trabalhando, os meus tios às vezes iam lá e ensinavam um montão de besteira para nós. E aquilo entra na nossa mente, aquilo se torna algo normal. Porque alguém que faz isso, ele vai se focar em alguma mulher, ou a mulher em algum homem. E isso gera um pecado na mente que entra no coração e já era. Vocês estão entendendo como é difícil encontrarmos filhos de Deus que se manifestem da forma correta? Ele não te pediu para você se manifestar como religioso. Ele pediu para que você entenda a identidade de filho. Agora olha só. Mateus capítulo 5, versículo 14. Abram comigo aí, por favor. Capítulo 5, versículo 14 ao 16. Amém? Todos acharam? O que diz? É um versículo muito conhecido. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não cobre com uma vasilha, mas coloca no suporte para alumiar todos os que estão na casa. Vamos ler o 16. Assim que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem o Pai Celestial de vocês. É a mesma coisa do que Paulo está lá advertindo, somente com palavras diferentes. Sabe o que ele está falando? A manifestação dos filhos de Deus. Quando ele chega e te desperta, você é luz. Ontem, graças a Deus, tinha uma menorá lá, e aqui também tem uma menorá. Nós precisamos entender que a menorá, quando a Bíblia fala, ela tem quantas lâmpadas aqui o total? 7 lâmpadas. Claro que nós entendemos que o suporte de tudo aponta para o eterno. Como hábito e costume, a primeira a sempre estar acesa será essa. Agora, quando eu tiro essa, conta-se quantas? 6. Em que dia o homem foi feito? Em quantos dias? No 6º dia. Isso aponta para a humanidade. E nós precisamos agora entender que a luz do eterno nos alcançou. Nos alcançou. Nos alcançando, agora o que acontece? Você precisa iluminar quem está em trevas. Não pode se esconder uma casa edificada sobre o monte, sobre essa rocha. Aonde você está edificado? Onde você diz estar edificado? Quem é essa rocha? Quem é esse monte? Então não pode se ocultar, porque você está firmado nele. Você está em destaque por causa dele. Por isso, Deus, ele vai abominar os tímidos. Aqueles que têm vergonha, mas eu sou... Irmão, eu também vim. Eu já contei o meu histórico aqui, que na escola eu era o rapaz do que mesmo, para quem sabe? O rapaz do cartaz. Na hora de apresentar um trabalho de escola, se aproximava de quem tinha uma oratória melhor, o amigo, e pilhava. Tentava influenciar ele de cara, tu fala bem. É só tu ler lá, falar, eu seguro o cartaz. E o que eu fazia com o cartaz? Imagina que o cartaz é o púlpito. Um mecanismo de defesa por causa da minha timidez. Estava me escondendo. E no final da apresentação, poxa, falou muito bem. Para que sempre eu fizesse aquele papel. Mas agora, quando eu entendo que sou filho de Deus, eu preciso me expor. Não se pode ocultar uma casa edificada sobre a montanha. Vós sois a luz do mundo. Chegou o momento de dissipar todas as trevas. Agora as pessoas vão começar a enxergar o caminho por causa da sua vida. Porque você é filho. Porque você é filha. Com tudo isso nós precisamos despertar. Olha só, algo que eu preciso deixar como uma frase aqui de um efeito muito espiritual.
há uma grande necessidade da manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Há uma grande necessidade da tua manifestação, seja na escola, seja na faculdade, seja na autoescola, seja no trabalho, seja na sua empresa, seja na sua casa, na sua família, na sua parentela, seja nas nações. Você precisa se manifestar, filho de Deus, para que alguém seja impactado, para que alguém que esteja em trevas veja a maravilhosa luz do Filho de Deus. Quando nós despertarmos para isso, o espírito de orfandade também vai ser dissipado, porque você não vai ser mais ferido nisso. Por isso que existe uma grande expectação da manifestação dos filhos de Deus, ao ponto deles declararem, sabe o quê? Abba, Pai. Paulo, quando fala isso, essa é a expressão no hebraico mais íntima de um filho falando com o seu pai. Eu vejo no hábito e costumes das pessoas um pouco mais do passado. A minha mãe, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe. Mas quando ela se referia a eles, sabe como é que a minha mãe referia? Poxa, mamãe. Hoje em dia você chama a sua mãe de mamãe? Nós nos tornamos insensíveis. As pessoas chamavam assim, e o papai? E aí? Esse tipo de maturidade, é claro que é difícil. Hoje, quem aí chama o pai de papai? Quem chama a mãe de mamãe? Não tem mais esses hábitos. Nos tornamos insensíveis quanto à questão da paternidade, da maternidade. Por isso, quando essa sensibilidade ser despertada, talvez você foi ferido pela sua paternidade, talvez seu pai não foi um exemplo, a sua mãe não foi um exemplo a ser propriamente seguido. Você foi ferido e criou argumentos, se fechou, se blindou. Mas o seu Pai Celestial, Ele sempre cuidou de você. Irmão, tu poderia estar criando qualquer argumento, mas você entrou aqui hoje simplesmente para o teu pai te dizer nitidamente, sabe o quê? Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Em todos os momentos de dificuldade, eu nunca te deixei só. Eu sempre cuidei de você. Alguém hoje aí deixou de tomar café? Alguém hoje aí deixou de almoçar? Alguém deixou de tomar um lanchinho da tarde? Talvez de algumas dessas refeições você talvez não possa ter feito, mas Ele não deixou de cuidar de você. Respira fundo aí. Enche teu pulmão de ar, vai. Esse é um sinal do cuidado. Sabe por quê? Porque quando Ele decidir que o ruach se limite sobre a sua vida, acabou. Por isso que quando Ele fez um homem, moldou um homem, o que Ele fez? Soprou. O fôlego de vida, o Ruach HaKodesh, o espírito de vida. Estamos vivos. Agora nós não podemos nos movermos como mortos, como zumbi. Por isso a grande necessidade da manifestação dos filhos de Deus. Algo que eu preciso também que vocês despertem. Irmãos, fale de Deus a tempo e a fora de tempo. Algo que eu falei ontem e preciso despertar. Dentro desse tempo, carnaval em específico, vai ser o termômetro para duas coisas em especial. Para os que estavam lá, ouviram. Que é o temor e o pudor. Repitam comigo, temor, pudor. Agora eu vou distinguir isso para vocês. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria está no que mesmo? Temor a Deus. Eu não estou falando propriamente de um medo, de um terror, mas um respeito pelo seu pai. A desonra, ela foi expressa de forma triste demais. Havia um hábito um pouco no passado das pessoas fazerem, sabe o quê? Principalmente das mulheres. Marido trabalhava, pegava um japeri lotado ou a Maria Fumaça. Marido chegava em casa, sabe o que acontece? O prato dele era posto. Desculpa, eu não estou falando sobre machismo, porque isso não se trata de machismo. Porque isso distorceu a figura da paternidade, da forma como muitas mulheres trataram os seus maridos diante do filho. Com desonra. Desonra.
desonrando os esposos. Aí a figura paterna agora, tipo assim, é vista, desculpe com a expressão, de forma deturpada. Porque quando alguém é ensinado a honrar o pai, irmão, isso não tem preço. Bença pai, bença mãe. Tu não tem noção do que significa a bênção de um pai, a bênção de uma mãe. Por isso houve perseguições biblicamente, mas vamos deixar isso para outro tempo. Amém? Agora eu disse isso aqui, ó, há uma grande necessidade da manifestação dos filhos de Deus. Irmão, desconstrua. Eu falei sobre temor e pudor. Temor, algo que você precisa ter, respeito. Existem pessoas mundanas que têm respeito às coisas de Deus. E tem pessoas dentro de igreja há anos e anos que não respeitam. Não tem zelo pelas coisas de Deus. Tem pessoas mundanas quando sabem, ai, xingou perto de você, eu mesmo já fui constrangido, xingou perto de você, sabendo, ai, desculpa, cara, xinguei perto de você, você é crente. Respeitam as coisas de Deus, temem as coisas de Deus, mas tem pessoas que estão dentro de igreja e não está nem aí. E agora eu estou falando sobre o pudor que dentro desse tempo ocorre, não tem pudor. Uma das leis oficializada na nossa nação é o atentado ao pudor. Por exemplo, se um homem chegar e cismar de urinar publicamente ali, desculpe falar, expor a genitália dele diante de crianças, de mulheres, sem respeito nenhum, o que vai acontecer? Irmão, você aciona a polícia e ele precisa ser preso, porque isso ofende a imagem de uma criança ver isso, ou uma mulher casada, isso traz um transtorno. A própria Bíblia diz que os cães não herdarão o reino de Deus. Por quê? O cão não tem pudor. Se entrar uma cadela num cio, ela vai vir aqui, o que acontece? Um montão de cachorro seguir, se bobear, um montão de cachorro vai se relacionar aqui na frente de todo mundo e pronto, e acabou. Isso que é ativado dentro do tempo da carnalidade. Porque essas coisas precisam ser feitas em quê? Existe uma mística judaica sobre o cachorro, porque o cachorro, o significado, significa amigo do coração. Ele pode ser até amigo, mas ele perde toda a noção quando o desejo dele é ativado. Consegue entender isso? Agora, o gato, ele é mais respeitoso. Quase ninguém vê o gato na sua intimidade, só escuta os miados. E isso é algo sério, isso é visto debaixo de uma mística diferente. E a forma como as pessoas precisam se cuidar. Amém? Vamos lá, vou terminar aqui agora para vocês. Há uma grande necessidade da manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? Vou perguntar mais uma vez, aonde estão os filhos de Deus? Tem alguém com sono aí? Tem gente curtindo lá fora e nem ligado pro horário. Tem alguém com sono aí? Onde estão os filhos de Deus? Agora olha só. Há essa necessidade. Mas agora existe outra necessidade a ser manifesta. Da ira de Deus. Não tenha pena de quem não quer mudar, irmão. Não vem querer exceder o teu nível de bondade, porque você não é melhor do que Deus. Deixa as pessoas serem retalhadas dentro daquilo que elas precisam. E nem usem argumentos religiosos que não tem nada a ver com aquilo que é bíblico. Não vem pelo amor, não tem nada a ver disso. Porque existem pessoas que passam por torturas, mas mesmo assim não querem se inclinar ao que é certo. Tem gente que toma tiro, que sofre acidente, passam por poucas e boas, tem família, bens, tudo perdido. E mesmo assim não reconhece a bondade de Deus na direção dele. Ou seja, a tua bondade não está acima da bondade de Deus. Ah, mas tem que orar. Irmão, o teu papel, até na sua oração, tu tem que pedir direção a Deus. Por isso que um montão de gente fica em retaliações e ficam falando, eu atingi o inferno. Até, sabe por quê? Eu vou dar uma verdade aqui para vocês. Admiro muitas mulheres de oração, principalmente do ciclo de oração. Mas muitas delas às vezes são retalhadas em várias áreas da vida, sabe por quê? Oraram sem pedir a Deus uma direção, oraram por quem não era para ser apresentado. Saul era rei em Israel, ao ponto do próprio Deus falar assim, até quando Saul? Até quando Samuel? Vai ter compaixão de Saul, sabendo tu que eu o rejeitei.
mas... Irmãos, não haja com sentimentalismo quando existe uma razão espiritual a ser ministrada. Hoje meu irmão não está aqui. Quantas vezes eu orei pela vida do meu irmão? Eu já não sabia mais como orar. Chegou ao ponto de entrar aqui com arma, ameaçar dar um tiro no pé do Jonatas. E o que aconteceu? Andando, um policial militar, todo dia embriagado, sem destino, gerava terror e preocupação na mente da minha irmã, da minha mãe, de todo mundo. Até que chegou o ponto, tipo assim, cara, eu já não sei mais como orar. O que acontece? Entreguei na mão de Deus. O que aconteceu? Não tem ninguém sabe. Mas provavelmente um acidente de moto. Ficou quase um mês em coma. Esse coma libertou ele das drogas, da bebida, da cachaça, da imoralidade. Um milagre foi provocado porque ele ficou quase um mês em coma. Período de pandemia, eu entrei no CTI, não sabia como me comunicar com meu irmão. Olhei pessoas com todo tipo de acidente, pessoas com derrame, os parentes, tudo conversando, meu Deus, eu não consigo ter contato com meu irmão, não tenho comunicação porque estava em coma. Olhava para a aparelhagem, tinha um protocolo de segurança de não poder se aproximar. Eu quebrei o protocolo, ungi minha mão, botei a mão nele e falei, irmão, tu vai sair dessa. Tu vai sair dessa e provavelmente você ainda vai ser um pregador, não sei como. E o laudo médico era que o cara estava com 3 vértebras quebrada, não sei se C1 tem memória, Nanda? C1, C3, irmão, quebrou C1 ou C3, é tetraplégico, atingiu a medula, não vai andar, só vai mexer a língua. Acabou, nem braço mexe. O que acontece? Deus provoca um milagre. Você está entendendo? Não se meta onde Deus não quer. Até nas suas orações peça direção. Amém? Talvez isso é um motivo de algumas pessoas estarem sendo retalhadas. Deixa Deus cuidar. E se não quiser, irmão, está isento, tu fez a tua parte. Amém? Agora olha só, quando eu falo sobre a manifestação dos filhos de Deus, o que precisa ter em sequência, sabe o que é? A manifestação da ira de Deus. Deus precisa se manifestar através da sua ira. Como um filho se posiciona, Deus logo depois vai vir com a manifestação da ira daqueles que precisam ser ajustados. Vou fazer uma pergunta rápida. Lembra de Noé? Era o único justo em meio à sua geração. O que Deus fez? Prepara uma arca. Propriamente vocês sabem que Noé pregou para aquele povo, mas a Bíblia diz isso? Não. Como você sabe? Através da cultura judaica. Amém? Existem relatos que ele pregou e as pessoas falaram o quê? Esse cara é maluco. Sabe por quê? Nunca tinha chovido na terra. A terra só era cuidada pelo um orvalho. Vem alguém, chega e fala assim, você nunca teve a chuva como uma novidade ou como algo entendido. Cara, vai começar a cair água do céu. Vocês precisam se arrepender porque vai vir uma enxurrada de água e vai matar todo mundo. Esse cara seria considerado como o quê? Como um louco. Quem é filho e se posiciona vai ser considerado como um louco. Ó, Jesus está voltando. Se você não se consertar, sabe o que acontece? Você vai ter a sua vida ceifada eternamente. Esse é o papo. Agora o que acontece? Se você não se posicionar, irmão, você pode até me considerar como um maluco. Mas de repentemente essas coisas vão surgir. E já era. Louco. Hoje mesmo pedirão sua alma. O que tu tem? O que tu tem? Dentro desse tempo nós somos como loucos, pregando por pessoas que não estão. Olha esse cara perdendo tempo dentro de igreja. A ira de Deus precisa ser manifesta. Vem comigo, capítulo 6 de Apocalipse, para eu terminar e liberar vocês. Apocalipse 6, versículo 12 ao 17. Amém? Vamos lá?
Todos acharam? Pessoal, é o último livro da Bíblia, tá? Tá bom? Vamos lá. Versículo 12. Então observei, quando ele rompeu o sexto selo, e houve um grande terremoto, o sol ficou preto como um saco fúnebre, e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudido por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, de fato, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rocha: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quem poderá? Uma coisa é quando nós estamos pregando e tantos homens estão emitindo palavra de vida e de destino, irmão. Aí dentro, hoje você pensa, Jesus não vai vir hoje não. Quando ele pintar nas nuvens, quem não tem vida de conserto vai se encavernar, vai pedir para que as coisas vão se tornar, sabe o quê? Como topeiras. Jesus pintar ali, você estiver na mancada, você vai querer se esconder aqui, ó. Ai, meu Deus! Vai querer se esconder em todos os lugares, porque vocês não têm noção do temor e do tremor que ocorrerá quando ele pintar. E quando a igreja realmente se encontrar com ele, mas você não vai morar no céu. Essa teologia era ministrada para criancinhas. Será renovado. A nova Jerusalém descerá, porque existe um exemplo no céu daquilo que precisa ser seguido na terra. Por isso que a oração de Jesus é, sabe o quê? Venha a nós, seja feita assim na terra. Esse é o modelo. Isso já é uma oração apocalíptica, já te dando noção do tempo vindouro, daquilo que ocorrerá sobre essa terra. Agora eu não sei, irmãos, se existem bastardos. Eu preciso terminar. E quando você se posiciona com um nível de exposição, eu disse isso aqui rápido. Batismo é simbolismo de humilhação, tá? Jesus não tinha pecado, mas precisou descer às águas. Quando ele de forma pública se submeteu a isso, sabe o que acontece? Ele se expôs de forma humilhante para todo mundo, simplesmente que precisava da direção do Pai. Quando ele se expôs, o Pai o honrou. O céu se rasga, a pomba desce e uma voz ecoa no céu. O que era dito no céu? Agora olha só, quem é filho e quer se posicionar, eu não sei se existem, todos aqui estão convertidos, mas querem se posicionar como filho. Eu não vou ter rasgação de seda, não vai ter isso, musiquinha emocional, vai ter adoração genuína e um céu revelado nesse ambiente. Eu quero perguntar se existe algum filho que quer voltar para a casa do pai. Ou algum filho que precisa se retratar e ajustar algumas coisas. Eu preciso ser breve. Ó, não vem querer dar de filho se você se move como bastardo. O pai está te chamando. Ajustes precisam ser ministrados. Você não é órfão, você não é o coitado, você é filho de Deus. E Deus não te chamou para ser orgulhoso, Ele te chamou para ser filho e filho de honra. Onde estão os filhos? Onde estão as filhas? O Pai me adotou.
Seu amor me... Oh, eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Ministra isso, igreja.
vozes declarando: não sou mais órfão. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Não sou mais órfão. Amém? Olha só, o filho pródigo, sabe o que ele diz? Ele montou um discurso dentro dele. Quando ele percebeu e caiu em si a besteira que ele tinha feito quando saiu da casa do pai, sabe o que ele disse? Tantos empregados do meu pai têm pão e eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Ele montou um discurso dentro dele e ele disse isso aqui, ó: voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de seus empregados. Ele montou esse discurso dentro dele. Mas quando ele estava a caminho, entenda, o pai estava ansioso dentro da casa esperando o retorno do filho. O pai não saiu da casa, mas ele tinha um sentimento nutrido pelo filho. Existem pessoas que estão pensando que Deus vai descer. Você é filho amado, mas Deus não vai descer do trono para simplesmente fazer algumas coisas que você precisa fazer. O discurso dele foi esse: voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de seus empregados. Quando o pai o avistou, quando ele avistou o pai, os dois se abraçaram. E sabe o que ele disse? Pai, pequei perante a ti. E o pai o interrompeu, antes dele de dizer, sabe o que? Faz-me como um de seus empregados. Sabe por que o pai interrompeu? Porque o pai não aceita outro título a não ser de filho. Ele não quer você como um empregado, como um escravo. Ele quer você com o título de filho. Por isso, houve a reconexão de um cordeiro ter sido morto, de as vestes lavada, remida, forem colocadas, um anel no dedo, e filho nenhum é para andar descalço. Agora você está calçado pela sandália do evangelho de um novo tempo, para suportar o nível de caminhada. Mas de tempo em tempo nunca faltará uma bacia cheia de água e ungida para lavar os seus pés, porque pela palavra você já foi limpo. No meio da caminhada você vai encontrar poeira e dificuldade, mas isso não é argumento para você estar distante da casa do Pai. Amém? Que todos venhamos consolidar isso. O nosso tempo é curto, perdão. Hoje poderia dar uma vigília, mas eu preciso respeitar o tempo. Amém? Repita-se comigo: que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro, sobre a nossa casa e nossa família. Amém? Vamos aproveitar esse momento para nós ofertarmos. Continuo dizendo duas palavras muito simples: liberalidade e voluntariedade, tá? Ninguém é obrigado a fazer isso. Por favor, nunca crie uma resistência. Deus não precisa disso. Ele simplesmente permite isso para saber o que está no teu coração. Amém? Alguém vai servir o envelope, aquele que tem um desejo no coração de ofertar, é só sinalizar, tá bom? Tem algum obreiro aí com os envelopes para servir os irmãos? A Tati? É só... Jesus, a glória do Deus Pai, toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda
a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Jesus. Pai, eu apresento a vida de cada ofertante, cada pessoa que tem se movido de forma voluntária. Senhor, a tua palavra diz que nós estaremos por cima e não por baixo, que seremos cabeça e não cauda, que emprestaremos a muito e não tomaremos emprestado, que haja um desatar sobre todo o nível de conquista sobre a vida dos teus filhos, o nível do trabalho, do esforço, das coisas que precisam ser sinalizadas no mundo físico e no mundo espiritual. Abençoe, Senhor. E o meu pedido é que o Senhor venha, meu Deus, restabelecer todo o nível de conquista daqueles que foram afetados dentro do seu lar, no seu trabalho, e que o teu nome seja honrado através da vida de cada um dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Venha, oferte, igreja. Eu quero agradecer a presença dos visitantes, tá? É uma honra a presença de vocês. Que Deus abençoe muitíssimo. Mãe, eu não sei, é porque ninguém pegou nenhum algo específico relacionado. Não, que Deus abençoe. Eu sei que o povo aqui é um povo um pouco meio barulhento, mas que todavia seja feita a vontade de Deus. Amém? Vocês fazem parte de algum ministério? Fazem? O senhor pastor? É porque não me apresentaram. Amém. Amém. Nós estamos aqui com o pastor Jorge aqui. Esposa do pastor. Amém. Pessoal, vamos aplaudir o Senhor pela vida desse casal sacerdotal, irmão. De vocês, amém? Assembleia de Irajá, correto? Campo de Madureira, amém? Uma honra, tá? Cajueiro, lugar de desafio, já ouviu falar muito, amém? Que Deus fortaleça, capacite vocês mais e mais, tá bom? Nossa irmã, né? Alminha já não é mais visitante, né? Já faz parte da família. Mas alguém, por favor, alguém me ajude. Já é de casa. Ana, João, já são de casa, amém? Deus abençoe, tá bom? Mas alguém está se escondendo, está abaixando a carinha, pensando que não foi vista.
Amém. Deus abençoe. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Shavua Tov a todos, uma semana mais do que abençoada. Amém? Houve um comunicado de quem vai se batizar. Vim aqui na frente para dar o nome. Amém? Por favor, me ajude, colabore. E os intercessores também aqui na frente.